Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Fala, João, boa noite, João, Fábio, boa noite, Pedro. Tudo bom com vocês? Vou esperar um pouquinho para ver se vai entrar mais alguém nessa live extraordinária, Aí, ó, Michael Douglas. Fala, Douglas. Boa noite. Live extraordinária. É isso aí. Esperar mais uns minutinhos, ver se vai entrar mais alguém aqui. Foi meio de supetão mesmo essa live hoje. Fiquei pensando, né, e meditando hoje o dia todo sobre isso. E eu precisei abrir essa live aqui para poder transmitir um pouquinho para vocês sobre o que eu fiquei meditando hoje. Como que vocês estão? Fala, Paulo Tolosa, personal Mike Siqueira, boa noite. Leonardo, boa noite. O áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Tá escutando bem? Como que tá aí? Manda aqui um sinal aqui se o áudio tá bom, tá tranquilo. Vou esperar aqui, ó, falta 3 pessoas para dar 10 pessoas nessa live. Então já compartilha aí já, ó, já pega o aviãozinho aí. Já pega o aviãozinho e já manda aí pro pessoal aí que precisa escutar isso hoje. Até quando você vai ficar batendo cabeça? Até quando? Boa noite, Calil. Boa noite, Joel. Boa noite, Fabienne. Boa noite, Luiz. Aí, ó, 10 pessoas. Isso aí. 10 pessoas. Vamos começar então, gente. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre isso, cara. Até quando que a gente vai ficar batendo cabeça, tá? Acabamos de finalizar a terceira batalha de estreantes em Midgar. E o que eu mais vi ainda foi atleta, foi coach batendo cabeça por não estudar o básico que precisa para entrar numa competição, né? A gente precisa trabalhar toda a nossa mente, precisa trabalhar todo o nosso emocional ali antes de entrar numa competição, até mesmo para entender o que está acontecendo naquela competição ali, entender os porquês, né? O motivo de eu estar me colocando à prova em uma competição, os motivos do porquê que eu fui naquela competição. E o que eu mais vejo é atleta entrando no campeonato sem nem saber o que ele está fazendo ali, sem nem saber o porquê e qual o motivo levou até uma competição, principalmente de bodybuilding, né? O bodybuilding ele não é um campeonato em si, ele não é um esporte, né? Como eu sempre falo nos meus cursos, muita gente fica muito brava comigo quando eu falo sobre isso. O bodybuilding em si ele não é um esporte, o bodybuilding ele é um concurso de beleza. Ele é um concurso onde a gente faz comparações entre outros atletas para que a gente escolha um campeão por ser, né, e se caracterizar ali um campeonato de fisiculturismo. Mas na verdade mesmo, o fisiculturismo ele não é um esporte porque ele não caracteriza como um esporte. Para ser característica de um esporte, é preciso fazer uma atividade física que gere, né, movimentos ali de músculos esqueléticos, e naqueles movimentos com músculos esqueléticos gere uma ação para que aconteça, né, realmente, né, que se caracterize como um esporte. E o fisiculturismo ele não é um esporte, o fisiculturismo ele é um concurso de beleza. O nosso esporte do fisiculturismo é a musculação. Então, o que eu tenho que entender antes de entrar no campeonato? Eu não estou entrando num campeonato de fisiculturismo, eu não sou um atleta de fisiculturismo, eu sou um atleta de musculação. O fisiculturismo é onde eu vou mostrar, né? Eu vou demonstrar tudo que eu construí com a musculação e vou ser comparado, vou ser colocado à prova entre outras pessoas que também construíram numa sala de musculação, para que daí escolhas ali um campeão ali e eu possa, né, ter uma margem para onde eu ir, para onde eu vou evoluir, o que eu preciso melhorar, comparado com aquele outro atleta que competiu comigo, né, que estava na mesma categoria comigo, comparado com ele, o que eu preciso mudar, o que eu preciso trabalhar mais, aonde eu preciso estar me dedicando para que eu possa chegar no próximo campeonato e ser confrontado com esse atleta ou outros atletas que estejam ali, e eu possa estar melhor que ele, mais construído, eu posso ter construído mais músculo, posso ter construído e
gerado um maior condicionamento físico, né? Então, a gente precisa parar de bater a cabeça achando que o fisiculturismo em si é um campeonato ou ele é um esporte em si. O fisiculturismo ele não é um esporte. O fisiculturismo é um concurso de beleza onde os atletas de musculação se encontram para ver ali naquele dia, naquele momento, qual dos atletas construiu mais, se dedicou mais, está mais tempo no esporte, tem mais maturidade muscular, chegou num nível de condicionamento maior. Então é sobre isso o campeonato de fisiculturismo, né? Boa noite, Cris. É isso aí, né, Cris? É um concurso de beleza e muita gente fica brava quando a gente fala isso, né? Principalmente a gente que vem de uma escola ali, né, intermediária do bodybuilder ali, né? A gente não é nem old school, nem da nova escola, né? A gente fez a junção dos dois ali, né, Cris? E a gente aprendeu ali nessa escola nossa aí, onde começou mesmo, né, o fisiculturismo mais intelectual, onde os fisiculturistas começaram a estudar mais, os coaches começaram a estudar mais para entender, né, bioquímica, para entender toda a química por trás do bodybuilder. Porque o bodybuilder ele não é uma ciência exata, o bodybuilder ele é um conjunto de ciências onde, fazendo a manipulação de todos os conhecimentos, a gente chega mais próximo do resultado esperado. Então a gente usa, né, nuances que fazem a gente chegar no resultado ali de uma competição de bodybuilding. É isso aí, ô Fabiano. Todos aí, sabadão agora, lá na Academia Atomic, workshop de musculação. A gente vai falar sobre técnicas de treino, já é o segundo workshop lá, a gente vai dar continuidade nas técnicas de treino abordadas naquele dia. Então é sobre isso, a gente tem que parar de bater a cabeça, chegar lá no campeonato achando que a gente é um atleta de bodybuilder. A gente não é um atleta de bodybuilder, a gente é um atleta de musculação. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar de bater a cabeça. Outro ponto que a gente tem que parar de bater cabeça é não se atentar à categoria do atleta. É não se atentar à escolha da categoria do atleta. Muitas vezes o atleta ele não tem noção de qual categoria ele precisa escolher, né? Qual categoria o físico dele se está mais próximo ali. Por isso que ele contrata um coach, mas o coach ele precisa ter essa noção, né? Para poder então chegar e colocar e direcionar esse atleta na categoria onde ele tenha mais chance de ser campeão. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Né? A gente precisa entender as estratégias. Por mais do que saber realizar e manipular uma dieta, manipular uma variante de treino, manipular um recurso ergogênico, é colocar o atleta na categoria onde ele possa ser campeão, onde ele tenha mais chance de se disputar o primeiro lugar. O que eu mais vejo ainda é coaches e atletas entrando em categoria que não é a categoria daquele atleta, ou ele não tem capacidade de ser campeão naquela categoria. Então a gente precisa parar de bater cabeça nesses pontos também, porque o atleta direcionado na categoria onde ele tenha mais chance de confrontar e ser campeão, com certeza o seu atleta vai confrontar para ser campeão, e ele não vai ficar ali frustrado por não ser avaliado de uma forma que ele possa, né, se desenvolver ali como um todo, né, tanto na categoria, quanto na apresentação individual, quanto se portar no palco. O que a gente viu nesse campeonato de Men's Physique, sem postura de Men's Physique, sabe, aquela leveza que a gente precisa de um atleta de Men's Physique no palco, aquela transição leve de poses, né? O atleta ele se posar mesmo, se posicionar mesmo como um modelo mesmo, onde as marcas de revista poderiam contratar ele para que ele possa ser um campeão, para ele possa ser um representante de uma marca, né? Uma marca de roupa, uma marca de suplementos ali. Esse é o atleta Men's Physique que a gente quer, um atleta que ele possa ser um modelo, ele vai ser o representante do esporte para pessoas que ainda não entendem o que é o fisiculturismo. Foi por isso que ganhou tanta fama o Men's Physique aqui no Brasil depois de 2012, porque as pessoas elas não estavam mais tendo o acesso, né, ao bodybuilding ali, elas não estavam conseguindo visualizar elas no palco. Veio a categoria Men's Physique, onde abriu as portas para mais atletas se postarem, né, se dedicarem a estar se preparando para um campeonato de bodybuilding.
Então, a categoria Miss Physique deu muito peso pro atleta, né, pro bodybuilding em si. Então, acabou, né, gerando novas oportunidades de pessoas se colocando e falando, cara, eu acho que eu consigo chegar no palco também do bodybuilding nessa categoria. Então, é sobre isso, é sobre você se portar bem, você se colocar, você se encaixar melhor na categoria. Então a gente precisa parar de bater cabeça assim, né? Principalmente quando a gente pensa em atletas que ainda não estão preparados para competir. Então o que eu preciso entender, né? Assim como o nosso campeonato, principalmente aqui da NFP, é um campeonato amador, né? A gente entende que é um campeonato amador. Eu entendo por um esporte amador, todos os atletas, né? Todos os atletas que se encaixam e fazem aquele esporte por amor, né? Isso é um atleta amador, né? Ele vai no passado de musculação, ele constrói, ele faz dieta, ele toma os recursos ergogênicos porque ele ama esse ambiente, ele ama esse convívio, ele ama estar ali, né? Então, o atleta amador, ele faz isso por amor. Isso deu um motivo na vida dele, isso deu algo, né, que animou, né, que motivou ele a continuar. Isso faz com que ele se dedique e aprenda, né, novas coisas para outras coisas na vida dele, porque o bodybuilding em si, ele é uma ferramenta transformadora, né? Se a gente não tomar cuidado, o que acontece com o bodybuilding? No bodybuilding você vai ser transformado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então eu tenho que entender, né, e ir sabendo o que eu fui fazer ali para que eu possa usar isso como um agente transformador para o meu bem, né, para o meu desenvolvimento pessoal, porque não é para sempre, né? Vai ter atletas que conseguem durar muito tempo num nível competitivo e tem atletas que não, tem atletas que vão ali por amor, entra, né, na categoria ali, ele vai, fica um tempo, né, competindo e depois ele tem que transbordar isso na vida das outras pessoas. É aí que muitos desses atletas se tornam coaches para que eles possam ensinar outras pessoas e como, né, e facilitar a vida dessas outras pessoas. No meu caso, né, vou até dar um exemplo aqui, eu e a Cris, eu conheço a Cris, né, desde 2013, eu acredito, desde 2012, 2013, onde a gente se encontrou em alguns grupos, né, do Facebook, que tinha alguns grupos fechados de Facebook, onde a gente estudava, onde a gente trocava informação, onde a gente colocava nossas experiências, trocava experiências, né? Então a gente vem de uma época onde a informação era limitada, mas a gente conseguiu fazer alguns grupos onde a gente estudava bastante sobre o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo, e a gente ia pegando e colhendo dados e colocando em prática para ver, né, o que dava realmente certo, o que não dava, né, em qual atleta dava certo e qual atleta que não dava. E isso a gente fez, a gente criar, né, as nossas metodologias para que a gente pudesse hoje estar trabalhando como coach. Então, muitos dos atletas, eles estão ali, eles passam, né, pela fase deles de competitivas, né, as fases competitivas dele, para que eles possam aprender tudo o que eles precisavam aprender, para que eles possam ser facilitadores de novos atletas, para que o esporte não morra, né? Eu sempre falo que na NFP a gente não é sobre atletas, não é sobre coaches, não é sobre times, não é sobre nada a não ser o bodybuilding. A gente quer manter viva, né, o que nos transformou, o que nos mudou, né, o que deu um sentido para a nossa vida também, né, o que tirou a gente de um estado e colocou a gente em outro, né? Muitas das coisas da minha vida, principalmente desenvolvimento pessoal, eu aprendi com o bodybuilder. Ele foi a minha maior ferramenta. Até mesmo aprender a estudar, a ter gosto de estudar, a ter gosto de ler, vem do bodybuilder. Ele foi o meu agente transformador. Então, se eu não pego isso e trago isso para minha vida, eu acabo gerando coisas ruins com o bodybuilder na minha vida, também trazendo traumas, trazendo preocupações, trazendo ansiedade. Tem muita gente que sai da obesidade por causa do bodybuilder, mas tem muita gente que entra na obesidade por causa do bodybuilder. Tem muita gente que sai da depressão por causa do bodybuilder, mas tem muita gente que também entra na depressão por causa do bodybuilder. Então a gente tem que tomar cuidado e saber os porquês, para que a gente não gere frustração no nosso cérebro. Faz sentido para vocês? Manda uma mãozinha aqui, ó, nos comentários, só para mim saber se está fazendo sentido para vocês. O Luiz aqui até colocou aqui, ó, no caso da Freshman, tem que se levar em conta que é o primeiro contato no palco, nervosismo e ansiedade vai acontecer. Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que a gente já fez, né? Já criou uma categoria Freshman por causa disso.
para que a gente pudesse não confrontar atletas já experientes com outros atletas que ainda não têm experiência de palco. Tanto é que a gente nem conta, né, nem leva em conta alguns quesitos, né, que só é levado em conta na Open por causa de ser uma categoria freshman mesmo, né? Então, e outra, o Luiz, ele foi um freshman, mas se portou muito bem no palco, né? Se mostrou muito bem, tava nervoso, tava ali. Isso gera, a gente, mesmo depois, né, de muito tempo subindo no palco, todos os atletas ficam nervosos, né? O Calil aqui pode confirmar, a Cris pode confirmar, o Renan que tá aqui pode confirmar, o Fabriano que tá aqui pode confirmar, né? Muitos atletas que estão aqui agora já na live aqui podem confirmar, né, que muitos atletas, mesmo experientes, ainda ficam nervosos de subir no palco, né? Eu até costumava dizer em um dos meus cursos, quando o Calil estava, né, mantendo ali o seu título de campeão por muito tempo, né, na NFP, teve um dia, né, que eu falei para ele, cara, e o peso, né, de você entrar já tendo, né, esse peso nas suas costas de você ter que ser campeão de novo. E ele falou, cara, é muito grande, tanto é que nesse campeonato em questão ele estava muito nervoso, e eu falei pra ele, mano, calma, cara, relaxa, porque, né, a gente sabe que por mais que tenha esse peso, cara, hoje é outro campeonato, hoje é outra realidade, você vai competir com outros atletas, então todo campeonato é um novo campeonato, todo campeonato é uma experiência nova, né, por isso que por isso que o fisiculturismo ele é tão lindo no meu ver, porque não tem uma régua, sabe, onde eu vou competir todo o campeonato, eu sou o melhor dessa federação e vou ganhar sempre. Qualquer momento pode aparecer alguém melhor que você, qualquer momento pode aparecer alguém com mais tempo de treino que você, a qualquer momento pode aparecer alguém com mais maturidade muscular que você, pode aparecer alguém com mais proporção que você, pode aparecer alguém mais simétrico que você, maior que você, mais condicionado que você, a qualquer momento. Por isso o fisiculturismo é uma coisa tão diferente dos outros esportes, das outras competições, porque sempre pode aparecer e a qualquer momento pode aparecer alguém melhor que você. Então, mesmo que você já esteja num nível muito bom de campeonato, né, com experiência, a qualquer momento você pode encontrar alguém na fila que você possa ver que ele está melhor que você, e você vai gerar um nervosismo, você vai gerar uma ansiedade, você vai gerar uma preocupação, aonde você vai acabar, né, subindo o seu nível ali de cortisol ali, e isso pode te atrapalhar. Então, é um esporte onde você vai estar sempre tendo que evoluir, né? Ele não tem fim. Eu sempre falo que a musculação, né, o bodybuilding em si, ele não tem fim, né? Ele é um dos únicos esportes, eu acredito que ele não tem fim. Você sempre tem algo a melhorar, você sempre tem algo a acrescentar, você sempre tem algo, né, a evoluir, a criar, a condicionar, né? Cada preparação é um novo atleta, né? Se você competia com 70 quilos e agora você compete com 75, você já é um novo atleta. Você já vai competir com novas pessoas, com outra, né, proporção, outro volume muscular. Então, é sobre isso. Boa noite, Will. Olha o Willzão aí, ó, entrando aí. O Will também gigantesco, né, Will? Seu ignorante. Só alegria, só alegria. E só lembrando vocês, setembro, segunda Copa Taiada, né? Dia 7 de setembro, segunda Copa Taiada lá em Caçapava. E dia 21 agora, já temos a corrida lá na montanha, lá de aniversário da academia do Will Antunes. Tem inscrição ainda, né, Will? Por mais que não tenha medalha ainda, quem quiser ir lá correr lá para participar dessa competição, ainda dá tempo ainda, né? Então a gente precisa parar de bater cabeça, tem que parar de bater cabeça, né, nesse sentido, tá? Tem que parar de bater cabeça nesse sentido. Cara, começa, não é sobre a NFP, tá? Qualquer campeonato que você vai colocar o seu atleta ou que você se propõe a competir, primeiro você tem que entender todas as regras desse campeonato e entender algo maior ainda. Porque não é só sobre as regras, e sim sobre a comparação que vai ser feita entre você e um atleta que estiver no palco.
Então muita gente, né, fica tão preso ali no que a categoria pede, no que, né, os critérios ali da categoria, que esquece que o bodybuilding, ele é um campeonato de músculo. O bodybuilding em si é um campeonato de músculo. Então, a gente, além do critério da categoria, a gente tem outros pontos que a gente avalia do atleta no caso do confronto, onde a gente faz comparação entre os atletas para que a gente possa escolher ali um campeão. O que a gente tem que entender? Todo atleta que sobe num campeonato de bodybuilding, independente do nível dele, ele já é campeão. Ele já é campeão. Tanto é que aqui na NFP, por exemplo, todos os atletas entram com pontuação máxima no palco. Todos eles entram com pontuação máxima no palco. O que os árbitros fazem? Eles precisam despontuar e ir despontuando os atletas até encontrar um atleta com mais pontos para que aquele atleta possa ser campeão. Então todos os atletas, assim que sobem no palco do bodybuilding, todos eles são campeão. E é isso que eu preciso entender. Todo atleta que sobe no palco do bodybuilding, ele já é campeão. Todo atleta de musculação que sobe no palco do bodybuilding, ele já é campeão. Todos eles já sobem com pontuação máxima. O que os árbitros precisam fazer? Ir despontuando os atletas para encontrar o atleta com maior pontuação e aquele atleta com maior pontuação seja campeão. Então a gente precisa parar de bater cabeça nessas coisas, gente. A gente precisa parar de bater cabeça nessas coisas. Porque quando eu entendo algumas coisas do campeonato, algumas coisas das regras, então eu vou montando, né? Eu costumo falar que o coach, né, do bodybuilder, ele não se forma. O coach do bodybuilder, ele vai sendo construído ao longo da sua carreira de coach. Essa é a grande verdade. Assim como um atleta. Não tem como formar um atleta. Não tem como formar um coach. Você pode ir lá nas faculdades, fazer pós-graduação em bodybuilding coach, você não vai sair de lá sem colocar em prática, você não vai sair de lá um coach. Você vai sair de lá habilitado a trabalhar como coach. Isso eu te garanto, você vai sair de lá habilitado a trabalhar como coach. Mas um coach, ele é construído e ele vai sendo construído conforme as experiências dele com diversos tipos de atleta. Então, o que eu preciso fazer? Entender o critério da categoria, escolher uma, né? Eu sempre falo que todo coach, ele é especialista em uma categoria. Vou dar o meu exemplo, por exemplo. O meu exemplo eu sou apaixonado pelo bodybuilding. Eu sou especialista em bodybuilding. A Cris também aqui, ela é especialista em bodybuilding. Porque a gente aprendeu a deixar os atletas no extremo, no talo, caveira. Eu quero ver fibra, eu quero ver que o cara olhar pro cara no palco e achar, mano, esse cara passou fome. Ele passou fome e conseguiu manter esse nível de massa muscular. É sobre esse tipo de atleta que a gente gosta. Esse é o atleta bodybuilder, é o extremo. É o extremo de volume muscular, é o extremo de condicionamento físico, é o extremo de simetria, é o extremo de proporção, é o extremo, é o atleta completo, é o atleta que você olha pra ele e você fica com medo, que o cara, mano, qualquer momento esse cara vai ter um negócio, velho. Esse é o atleta do bodybuilding. É o extremo de condicionamento, o extremo de proporção, o extremo de simetria, o extremo de simetria. Então esse é o atleta bodybuilder. Eu vou dar um exemplo, é o que eu gosto, é o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto, mano, como que eu vou deixar esse cara o maior condicionado possível sem matar ele? É isso que eu gosto, é isso que eu gosto de estudar, na categoria bodybuilder. Faz sentido para vocês? Todo coach tem uma categoria que ele é especialista. Você só é especialista naquilo que você gosta de estudar, aquilo que você não para de estudar, aquilo que você se dedica. Isso é a sua especialidade. Faz sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí. Coloca aqui embaixo que isso faz sentido. Então, cara, tem coach que, mano, é especialista em men's physique. Tem coach que é especialista em categoria biquíni, tem coach que é especialista, mas no começo você vai ter que passar por todas as categorias, até mesmo para entender qual categoria que você gosta, até para você entender qual categoria que você quer trabalhar, para que no final você fique trabalhando só com aquela categoria.
Eu consigo trabalhar com todas as categorias, eu já passei por todas as categorias, mas a minha paixão é trabalhar com bodybuilding, deixar o cara no talo, deixar o cara no extremo, deixar o cara naquela condição que, mano, as pessoas olham pra ele e ficam com medo dele ter um treco ali no palco. É esse bodybuilding que a gente gosta. A gente deixa, claro, a beleza, né, a questão estética para clássica e para men's physique. Mas o bodybuilder tem que ser feio. O bodybuilder tem que ser feio. Tem que olhar para ele e falar assim, cara, mano, esse cara chegou no extremo, tá cuspindo areia. Esse cara tá... Então, eu gosto dessa categoria. Então todo coach tem que ser especialista numa categoria, né? E, né... No começo, né, é lógico, né, e tem coaches que têm a facilidade de trabalhar com várias categorias, mas tem uma categoria que é a especialidade dele. Fala pra ele, então, o segundo, o primeiro já tem dono. O Calilzão já tá desafiando você, Yuri. Então a gente tem que parar de bater a cabeça nesses quesitos, né? Então, o coach mesmo, ele precisa parar de bater cabeça. Tem que parar de bater cabeça. Não é só sobre o que você, né, acha ou sobre o que você tem de conhecimento, é sobre o que, né, todo o entendimento que você adquire conforme os anos seu como coach. Faz sentido para vocês? Então é isso, gente. A gente tem que parar de bater cabeça. Fiquei meditando sobre isso hoje o dia inteiro, cara. Quantas vezes que eu bati cabeça, velho? Quantas vezes que eu bati cabeça? E sabe qual que é o maior problema hoje das pessoas? Elas não buscarem conhecimento, né? Um conhecimento palpável, né? As pessoas hoje, elas querem um conhecimento rápido. Tanto é que, ó, a gente tava aqui, né, com mais ou menos 20 pessoas aqui na live aqui, ó, por enquanto aqui no meu controle aqui tem 6, 7 pessoas, tá variando aí. As pessoas não conseguem ficar até o final de uma live aí de 30 minutos, 40 minutos. Para poder, né, agregar um pouco mais de conhecimento, porque as pessoas estão, né, acostumadas com um vídeo do TikTok, com um cortinho do podcast, né, nem o podcast inteiro as pessoas têm a capacidade de assistir mais, né, a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje no YouTube disponível, né, de conteúdo hoje é muito grande e as pessoas ainda estão só se alimentando dos cortezinhos. As pessoas só estão se alimentando dos cortes do Instagram. As pessoas não estão se alimentando mais de conteúdo denso, onde a gente vai discutir sobre isso. A gente tem que parar de bater cabeça nisso. Na minha época, eu nem sou tão velho assim, mas eu já posso falar que é na minha época. Ô Calil, eu não sei preparar mulheres, não sei nada da categoria femininas, como você mesmo disse, cada um com a sua categoria específica. É isso aí. Cada um com a sua categoria, com a sua especialidade. Né? E até mesmo a sua especialidade é sempre aquilo que você gosta de estudar, é sempre aquilo que você investe tempo ali lendo, é que você investe tempo ali aprendendo, investe tempo, né, buscando mais conhecimento para ficar cada vez melhor. Então a gente precisa entender isso, mano. As pessoas não estão conseguindo adquirir conhecimento denso, não conseguem mais parar, refletir, analisar. Até mesmo pela dificuldade hoje que as pessoas têm, com a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Várias pessoas trazendo conhecimento. Cara, a gente passava, né? Vou até dar o exemplo aqui da Cris de novo. A gente passava muito tempo lendo os blogs, né? As coisas vou dar um exemplo aqui dos próprios artigos do Halush. Cara, quantas vezes que a gente gastou tempo, né? Não vou nem gastar, porque, mano, a gente investia tempo lendo todos os artigos do Halush. Quantas vezes que a gente gastava? E hoje as pessoas querem só assuntos rápidos. Elas não conseguem ler 3 capítulos, não conseguem ler 3 folhas de artigo mais, porque elas não querem mesmo adquirir conhecimento denso. Fica ali com, mano, o que eu preciso fazer? É só isso que eu preciso fazer, eu vou fazer, vou colocar em prática. Mano, você vai bater cabeça até quando nisso? Até quando nisso? Quanto mais eu quero as coisas rápidas, que as coisas que eu não tive entendimento ainda para colocar em prática, mais você vai bater cabeça. Vou dar o meu exemplo aqui também de uma coisa. Cara, antes de eu colocar em prática o uso da insulina, eu estudei 3 anos a insulina para me colocar em prática em mim.
3 anos estudando insulina direto, para poder colocar em prática, para ver se valia a pena, para ver se fazia sentido, para ver, mano, tem um monte de atleta usando, tem um monte de atleta fazendo uso da insulina, cara, não vamos fazer também e tal. Cara, não, vamos entender primeiro se faz sentido para minha realidade. Se não faz sentido para sua realidade, por que você vai querer usar? Porque não é que deu certo para um atleta que vai dar certo para você. Então, o que eu preciso fazer, mano? Vamos buscar conhecimento, uma densidade de conhecimento, antes de colocar em prática alguma coisa? Que nem hoje. Hoje não faz mais sentido, né? Eu falo hoje para as pessoas, cara, na realidade que eu vivo hoje, não tem sentido, né? Eu fazer qualquer uso de qualquer recurso nesse momento da minha vida. Porque nesse momento eu estou, né? Estou ali investindo dinheiro, investindo energia mesmo em outras coisas, em conhecimento, em trazer, né, o campeonato aqui para cá, trazer conhecimento para vocês, porque tem que ter tido algum propósito, tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu coloquei em prática, todos os atletas que eu preparei, tem que ter algum sentido. E o sentido hoje para mim é ser um facilitador de novos coaches, de novos atletas, porque eu particularmente, né, não me vejo mais como coach, não me vejo mais, né, que eu não tenho como mesmo, né, mesmo eu dando os cursos, mesmo eu fazendo as mentorias das pessoas, as pessoas ainda reclamam dos atletas que vêm fazer mentoria comigo, que vêm fazer os cursos comigo, quando eles ganham um campeonato, as pessoas reclamam dele ter ganhado o campeonato, porque é o atleta do dono da federação. Cara, eu não tenho mais atleta, porque hoje eu não trabalho mais diretamente como coach. O Kalil tá aqui para confirmar isso, né? Que estão no grupo da Neandertal. A gente tem um grupo da Neandertal Team, onde a gente conversa, a gente troca informação, a gente faz ali o nosso network ali com atletas, com pessoas que já passaram pelo time, que têm o mesmo conhecimento, que estão na mesma vontade ali, e mesmo assim, né, quando tem um atleta ou outro que pede uma instrução para mim, eu sempre falo para ele, é mais uma mentoria, uma validação do que ele já aprendeu. Então ele já aprendeu, ele monta e eu valido. Por isso que hoje eu trabalho como mentor, porque não tem mais sentido, né? Até quando o coach vai ficar montando uma planilha de treino, uma planilha de alimentação, um protocolo de recurso ergogênico, de um protocolo alimentar, e a gente vai para a competição? Até quando que o coach precisa fazer isso? Principalmente com o atleta. Faz sentido para vocês? Então são fases, né? A gente tem que entender as fases que a gente está. Né? Hoje, né, eu como presidente de uma federação de fisiculturismo aqui no Vale do Paraíba, cara, eu preciso, né, de pessoas que estejam na mesma visão que eu. O que eu posso fazer? Transmitir essa informação, transmitir essa visão, né? Eu sempre montei campeonato como se fosse para me competir. Eu amo esse esporte, eu amo viver isso, eu amo estar junto, eu amo sentir o cheiro do Protan, eu amo sentir o cheiro da tinta, eu amo essa energia do campeonato de bodybuilding. Cara, eu amo isso. Então por isso que eu faço campeonato de bodybuilding. Faz sentido para vocês? Então a gente tem que parar de bater cabeça, né? Quanto tempo o ano passado mesmo, e os próprios atletas que estão aqui, né, que convivem comigo, eles podem falar, cara, quantas vezes o ano passado eu fiquei batendo cabeça se eu ia voltar ou não competir, se era o momento ou não de eu voltar a competir, e eu não estava conseguindo entender, né, essa nova fase que eu estou da minha vida. Já tinha entendido, né? Na verdade eu não queria aceitar, porque, né, quem já foi atleta um dia sabe que a vontade de você estar no palco também é muito gostosa, né? Eu tenho, né, vontade de me colocar à prova para ver o mesmo, né? Não é porque eu não estou mais competindo que eu não estou construindo, né? Eu ainda continuo construindo, eu continuo colocando as coisas em prática, continuo aprendendo, continuo me alimentando bem. Para quê? Para que eu possa continuar construindo meu físico, para que lá na frente, se der, né, vontade, eu possa competir novamente. O Will aqui, né, Will? Fala pra mim quantas vezes que você tem vontade de voltar a competir, né, Will? Está aí, eu vi aí as dietas que o Will tá fazendo aí, eu acho que vai ter novidade pra nós até o final do ano, né, Will? Então a gente precisa parar de bater cabeça. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né?
sobre isso. Espero ter agregado na vida de vocês. Espero que em algum momento você possa ter sido encontrado com alguma coisa que a gente comentou aqui. Eu vou tentar, né? Não vou tentar, eu vou realizar mais lives, né? Durante, né? Esses dias aqui agora. Já te convido, né? Para vocês que estão aqui na live aqui, já te convido, dia 27 de abril, a gente vai falar sobre um tema muito legal do bodybuilding aqui no consultório, presencialmente, dia 27 de abril, aqui no consultório da NFP, das 14 às 18, a gente vai ter esse encontro nesta Masterclass, onde a gente vai estar falando sobre bodybuilding e sobre coisas que você não sabe sobre bodybuilding. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre situações que você não sabe que pode acontecer no campeonato. A gente vai falar sobre situações que você vai passar com seus atletas, ou você mesmo atleta vai passar e você ainda não sabe. Então você é atleta amador, você é atleta que já vive, você é atleta que está querendo iniciar no bodybuilding. Cara, essa Masterclass é para você. Estudante de educação física, estudante de nutrição, estudante de fisioterapia, esta Masterclass é para você. Para que você possa saber, antes de entrar no campeonato, coisas que você não sabe que pode acontecer. Tem situações que podem acontecer que você vai precisar resolver na hora. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina se você está indo para um campeonato em São Paulo, por exemplo, você aqui do Vale do Paraíba está indo para um campeonato de São Paulo e no meio do caminho, você vê que você esqueceu sua súmula de competição. Como que você vai ficar? Cara, aposto pra você que você nunca pensou nisso. Eu posso te dizer que a gente já passou por isso. Faz sentido pra vocês? Então, dia 27 de abril, aqui no consultório da NFP, você tem um encontro comigo nessa Masterclass falando sobre tudo que você não sabe sobre o bodybuilding. Então, se você ainda não fez sua inscrição, já me chama aqui no direct aqui para que a gente possa fazer essa inscrição para essa Masterclass presencial dia 27 de abril aqui no consultório da NFP. Cara, eu ia falar com vocês hoje sobre qualidade do sono para o rendimento pessoal, acadêmico e profissional, que é a palestra que eu vou dar amanhã lá na escola Bud. Né, para alguns alunos ali da escola ali estão com dificuldade, né, vendo a dificuldade que os alunos estão tendo de dormir bem, de ter uma boa noite de sono ali, e amanhã eu vou estar palestrando sobre isso e ia, né, trazer aqui para vocês com exclusividade, e não sei porquê, no meu coração, né, como eu fiquei meditando sobre isso o dia todo, eu coloquei aqui, né, até quando que você vai ficar batendo cabeça. Então, cara, a próxima live a gente vai falar sobre qualidade do sono. Se você tiver alguma sugestão sobre o que você quer saber dentro do bodybuilding, sobre bem-estar, treino, alimentação, já manda aqui no direct também, porque eu quero estar servindo vocês com conhecimento e um pouquinho sobre as experiências que eu já tive no bodybuilding. São mais de 10 anos já trabalhando só com bodybuilding, estudo jejum desde 2009, então se você tiver dúvidas sobre qualquer um desses temas, atividade física, alimentação, bodybuilding em si, regra, categoria, preparação, fase de preparação, qualquer coisa que vocês queiram saber, manda aqui o tema aqui, que a gente vai fazer algumas lives sobre os temas que vocês me mandarem. Ó, o Wilson aqui mandou aqui, ó, não é fácil voltar, como disse também, estou em outro momento, porém preciso voltar. Todos nós precisamos voltar, né, Will? Isso também nos move, né, Will? Nos move. Ô Calil, se eu falar pra você que você precisa dormir, dorme não, bobo. Dorme não, bobo. Cara, a dificuldade que a gente está vendo hoje nas pessoas de ter uma boa noite de sono, ou de ter uma qualidade de sono ali é muito grande. Tem algumas estratégias que eu elaborei para poder até mesmo, né, ajustar algumas coisas no sono aí, que eu posso trazer aqui na live aqui para vocês. Tem o meu livro sobre Jovem para Sempre, que no livro Jovem para Sempre eu tenho uma rotina ideal dentro do nosso relógio biológico, dentro do ciclo circadiano, aonde você pode traçar, né, uma rotina ideal para o seu corpo dentro do nosso relógio biológico, dentro daquilo que Deus nos criou para ser, dentro do que Deus criou para a gente fazer. Então, a gente tem uma rotina ideal, tá? Essa rotina ideal pode ser colocada em qualquer momento da sua vida, porque a gente tem que entender também, né, os profissionais que trabalham no terceiro turno, trabalham no período noturno aí, então tem como adaptar. Se você está com dificuldade em adaptar a sua qualidade de sono, tá sem rotina, precisa de uma rotina,
Cara, esse livro, Jovem para Sempre, é muito interessante. Manda aqui um direct aqui que eu mando para você o link desse livro, Jovem para Sempre. Cara, é muito top, ficou muito top. Eu escrevi esse livro pro meu pai, né, com referência de algumas coisas que o meu pai me ensinou. Tem algumas coisas sobre anabolismo, catabolismo, tem muita coisa interessante nesse livro Jovem para Sempre, porque todos nós, né, buscamos, né, viver mais, né, a gente tem essa ânsia por ficar mais tempo aqui na Terra, né, então, se você tem essa sede também, e está vendo que não tem uma rotina ideal aí, cara, esse livro é ideal para você, e também, né, eu estou aqui para poder te auxiliar nisso, né, se você precisa montar uma rotina aí, tem, né, dentro do bodybuilding hoje, tem alguns coaches que eu, né, um deles é o Calil aqui, estou hoje indicando para vocês poderem estar evoluindo no bodybuilding, mas algumas coisas pontuais eu estou aqui também para te ajudar, tá? Rotina minha é difícil, mas de fato dormir é essencial, estou de férias e é nítido com o físico e mental responde com a rotina ideal de sono. Isso aí, ô Calil. Cara, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha academia no centro, eu abri minha academia das 6 à meia-noite, cara. Das 6 à meia-noite. E era direto, eu dava um personal às 6 da manhã, e então já tinha que estar ali na academia ali umas 10, 15 para 6 ali. Então eu dormia bem pouco, mano, nessa época. Só que eu conseguia fazer algumas coisas para poder ter uma rotina aí de sono aí de pelo menos 6 a 8 horas aí por dia. Então tem como adaptar. Porque o ideal é ter uma qualidade de sono. Não tem como, né, a gente comparar o sono da noite ali, né, até mesmo no livro Jovem para Sempre eu mostro isso, não tem como comparar, porque tem algumas coisas, né, principalmente em liberação de cortisol ali, que o que faz, né, o nosso relógio biológico funcionar né, a variação de cortisol nas 24 horas do nosso dia, e tem algumas liberações de cortisol pontuais ali, algumas baixas de liberação de cortisol que são ideais ali, então a gente precisa entender, né, esse relógio biológico, mas tem algumas formas também de você adaptar dentro do seu relógio biológico para você conseguir fazer ali pelo menos de 6 a 8 horas de sono, né? A gente entende que o adulto ele precisa dormir pelo menos de 6 a 8 horas, né, no dia ali. A criança, né, o bebê ali, né, ele sempre dorme ali de 12 a 16 horas ali durante o dia. O jovem ali, né, a criança, adolescente, ele precisa dormir ali pelo menos de 10 a 12 horas ali. O jovem mesmo ali 8 a 10 horas, e o adulto de 6 a 8 horas é o ideal. Então, dentro disso, né, a gente precisa regular os nossos sonos, né? Por mais que eu não consiga dormir às 6, 8 horas durante a noite, tem como, né, usar algumas estratégias ali, principalmente aquele soninho da tarde, né? O soninho da tarde é o ideal para regular algumas coisas e poder trabalhar e conseguir, né, dormir mais tempo. Mas isso vai ser um assunto para outro dia. O que eu trouxe para vocês hoje, parem de bater cabeça. Até quando que você vai ficar batendo cabeça? Então, dia 27 de abril, você tem um encontro comigo presencialmente aqui na Masterclass, no consultório da NFP. E eu tô aqui hoje aqui na Ótica Seriane, né? Tô aqui, ó, já são 8h31 da noite, estou aqui ainda na Ótica Seriane, estava realizando algumas coisas e abri aqui a loja para vocês. A Ótica Seriane aqui na rua Maitá 397, aqui no centro de Taubaté. Se você precisa aí de óculos, se você precisa renovar a sua armação, renovar a sua lente aí, manda um orçamento aqui para as meninas da Ótica Seriane aqui, que a gente vai poder, vai ter o prazer, né, de fazer um orçamento para vocês e poder te atender da melhor forma possível. Gente, boa noite, um grande abraço para vocês, um beijão. Se fez sentido para vocês, mano, manda aqui para mim depois aqui um direct aqui para mostrar para mim se para falar, né, se fez sentido, né, tudo que eu falei aqui para vocês hoje. Manda aqui os temas aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau.